Olá, bem-vindos a mais um episódio do Em Nome de Todos, o podcast das Irmãs do Coração de Maria em Portugal. Hoje tenho comigo a irmã Maria Emília Peliz, cuja vida religiosa já passou por diversas missões. A irmã Maria Emília é natural de Viseu e fez votos há 51 anos. Foi superiora provincial, mestre de noviças, conselheira-geral, viveu numa comunidade intercongregacional, no Haiti, e recentemente a sua missão é na Zâmbia, na comunidade de formação. Bem-vinda, irmã Maria. Muito obrigada, Luís Pedro. Que gosto de tê-la aqui comigo. Obrigada. É rico este seu caminho e por isso eu proponho que façamos uma perspectiva histórica. Comecemos pelo princípio. Como é que nasceu a sua vocação religiosa? Olha, eu nasci numa família muito católica. Até tinha padres e o bispo na minha família. E depois, quando eu terminei a primária, fui para um colégio de Lamego, onde havia das Irmãs do Coração de Maria? De Irmãs de Franciscanas, o Colégio da Imaculada Conceição. Quando terminei o 5º ano, que agora corresponde ao 9º ano, fui a férias. E uma irmã do Coração de Maria, minha prima, que vivia na América, imagino, na América, veio cá de férias. E era muito simples, muito fraterna, muito relacional. Eu captei nela algo que não se exprime por palavras. E tive uma conversa com ela e pela primeira vez disse: olha, eu gostava também de ser religiosa. O que é que acontece? Ela, muito perspicaz, chegou aqui a Lisboa antes de embarcar para a América e falou com a Madre Visitação, que era uma pessoa muito célebre aqui no colégio, e disse: eu tenho uma prima que gostava de ser religiosa. Então o que é que resolveram? Escreveram uma carta a dizer que eu podia vir fazer aqui o 7º ano e que ajudava na secretaria a Madre Visitação e que podia ir discernindo a minha vocação. E foi assim? Foi o que aconteceu. Eu fiz o 6º e 7º ano, o antigo, não é? Que agora corresponde ao 11º ou 12º, nem sei bem. Entretanto, depois do 7º ano, pensei bem, andei sempre em ambientes sagrados, muito religiosos, de certeza que estou a ser influenciada. Eu acho que devo empregar-me, arranjar um emprego e sair um bocadinho deste ambiente sacro. Isso foi pensar fora da caixa, irmã Maria Emília. Entretanto, consegui logo um emprego na Caixa de Previdência, que pertencia ao Ministério das Corporações, no antigo regime. Sim. E o primeiro ano desliguei-me de tudo o que era religião. Fui um ano pagão. Sentiu essa necessidade? Necessidade de abandonar tudo. Depois, no 2º ano, comecei novamente a repensar, mas afinal... E fui-me aproximando das Irmãs do Coração de Maria novamente. E ficava em dúvida se havia de ser franciscana ou do Coração de Maria, porque eu também tinha gostado das Irmãs franciscanas, mas nunca lhes tinha falado da minha vocação. E acontece que depois de 3 anos de estar empregada, deixei tudo e vim. Claro que os meus colegas, a minha família, os meus amigos diziam: mas tu deixas tudo, um emprego estável, deixas o emprego? E olha, ainda hoje, quando eu olho para esse momento, eu fico admirada como é que eu consegui ir contra tudo, exceto as irmãs que me acolhiam. E essa decisão pelo Coração de Maria, o que é que pesou mais aí? Pesou foi a maneira de viver, a abertura. Foi naquela altura em que estava, após o Concílio Vaticano II, e as irmãs abriram-se de imediato a todo aquele vento novo que vinha do Concílio, e começaram a grandes mudanças exteriores e interiores, e uma abertura e um respeito, porque depois começavam a deixar o hábito. Umas ficavam com hábito, outras sem hábito, mas um respeito enorme. Um respeito pela individualidade de cada irmã. De cada irmã. Isso atraiu-me bastante. Isso foi uma primavera na igreja, não foi? Foi. E isso atraiu-me, fui para o noviciado, e depois segui a minha vida. Depois, quando era já religiosa, fiz magistério e fiz licenciatura em Ciências Religiosas e fui, mas pouco tempo lecionei. Depois andei por outras missões, outros ministérios. Irmã, e desde esses primeiros votos, esses primeiros momentos, até hoje, na verdade, mudou muita coisa na sociedade, mudou muita coisa na igreja. E o que é que significa para si hoje ser chamada por Deus no concreto da vida? Na altura foi chamada, já percebemos, sim, não é? E hoje continua a ser chamada. Olha, eu hoje agradeço a Deus este primeiro passo inicial que eu dei, porque nunca me arrependi. E dou graças a Deus por isso, porque quando fiz bodas de ouro senti que
que foi um dom que Deus me deu e que nunca me arrependi, que neste momento continuo a querer dar a minha vida no concreto, que agora é na formação. E com esta experiência que tive, acho que também pode ser bom para a formação das noviças, não é? Vou-lhe contar uma coisa. Eu lembro-me de quando a conheci, era na altura superiora provincial e depois, entretanto, foi para o Haiti, para aquela comunidade, já vamos falar dela, intercongregacional, e depois voltou a ser superior provincial e depois foi para o noviciado. Eu lembro-me de ter colado assim sempre a imagem de uma mulher que ia para coisas diferentes e que era lançada noutros voos e que dizia assim, numa simplicidade imensa: quer-me dizer o que é que sentiu quando o Instituto lhe pediu para ir para o Haiti, viver não com as suas irmãs, mas com outras irmãs, numa realidade terrível? Sabe, passou por aqui a superiora geral, a visitar as comunidades, como é normal. E em conversa eu disse: eu gostava de dar algum tempo numa zona de gente pobre. Foi a irmã que se pôs a jeito. Fui eu que me pus a jeito. Entretanto, passou o tempo, ela nunca mais falava e eu também esqueci. Um dia tive um telefonema e ela perguntou: Maria Emília, ainda quer ir viver numa zona de gente pobre? Sim, eu gostaria muito de dar algum tempo. Então ela disse-me: olha, no Haiti houve um tremor de terra muito grande, há muita destruição, há muita gente que sofre, muita gente que ficou debaixo dos escombros e há um movimento de voluntariado muito grande para o Haiti. Não gostaria de dar algum tempo? Sim. Não temos lá a congregação, mas eu conheço aqui as irmãs de La Sagesse, que ficaram com escolas destruídas na capital, ficaram com irmãs subterradas e com certeza que essas irmãs, com certeza que será um grande apoio ir colaborar com elas. Sim, está bem, dispus-me logo. Depois falei com a provincial, que era a Teresa Nogueira, ela, pronto, e fui. Lá fui para o Haiti, acolheram muito bem as irmãs. Depois fui para uma escola, porque na cidade, que era a capital, ficou tudo destruído. Aqueles jardins bonitos estavam cheios de tendas, de pessoas que vieram ali viver. E as irmãs tinham perdido irmãs debaixo. E algumas nunca mais encontraram o corpo. Por isso, e pediram para eu colaborar numa escola dando religião e moral, em francês, não é? E então foi esse ano, não chegou a um ano, mas o meu trabalho principal foi evangelizar e educar neste contexto. E ser presença neste gente que estava a sofrer muito e que contava muitas histórias, e o escutar e sentirem-se escutadas, acho que é também muito, muito importante. O que é que mais a desafiou naqueles meses que lá esteve, irmã? Olha, foi ver um país tão pobre, e com inseguro, com dificuldade de liderança. Isto desafiou-me bastante. Muito instável. E agora então desafia porque cada família lá que tinha uma pessoa na América, porque não era longe de Miami, uma família tinha uma pessoa na América, tinha algo um bocadinho mais e vivia melhor. E agora quando eu estou a ouvir a administração atual da América um bocadinho contra os haitianos e que os expulsa, isso ainda me também toca. Esses poucos recursos se vão, não é? Toca-me porque sei que já vivei mal e tinham um bocadinho melhor, e agora com essa parte. Sim. Falemos agora um bocadinho da sua experiência noutro sítio, outro canto do mundo. Vamos até à Zâmbia, onde está agora no noviciado. Diga-nos o que é exatamente o noviciado e qual o objetivo. Que período é aquele da vida das mulheres que querem ser religiosas? É verdade, o noviciado é um tempo, 2 anos, em que vivem numa comunidade que chamamos Comunidade de Formação, que é toda organizada em função da formação inicial. E essas jovens que querem pertencer ao Instituto passam ali 2 anos e têm programa específico para conhecer o carisma, o espírito, a missão do Instituto e discernir se sintonizam ou não com a nossa jeito e a nossa maneira de ser.
e é um tempo para discernir. Sendo que há uma particularidade, o noviciado é internacional. O noviciado é internacional e um aspecto fundamental e que está na formação é a vida comunitária, a vida relacional, porque está a ver, são noviças de Zâmbia, Zimbábue, Moçambique, e a equipa está gente de Moçambique, da América, uma irmã, eu de Portugal e uma da Zâmbia. Por isso são 3 continentes e 5 países a viver juntas. Eu penso que isso que é experimentarem esta internacionalidade na prática, acho que é o fundamental. O ambiente forma mais do que às vezes a informação que recebem. Sim. Irmã, e o que é que acha, ou da sua experiência, o que é que lhe parece que uma jovem em noviciado acaba por descobrir mais sobre si própria? Olha, uma coisa fundamental no noviciado é o autoconhecimento. Arranjar programas e maneiras de autoconhecimento e também conhecer um pouco a sua história, ir às suas raízes, fazer o seu percurso histórico e como que aceitar e assumir todo este percurso com os seus dons e com os seus limites. Isso é fundamental, a jovem. No fim do noviciado ter algum autoconhecimento para poder... Muito interessante essa ideia de que o noviciado não é só um tempo para Deus, é também um tempo para a pessoa, não é? É o tempo para Deus, mas e relacional, e esse aspecto é fundamental. Sim. Porque uma jovem que entra no noviciado e não tem aspectos de relacionais, de dificuldade em relacionar-se... Até de maturação pessoal, não é? Maturação pessoal, dificilmente poderá ser uma boa religiosa. E nós, como equipa de formação, também estamos atentas a estas dimensões para que a jovem realmente, fazemos o melhor para que as jovens sejam umas boas religiosas. Irmã Maria Emília, e está a preparar jovens, a irmã e o resto da comunidade está a preparar jovens que serão as irmãs, as religiosas do futuro, não é? Sim. Para uma igreja que temos no presente, neste momento. Sim. Estão a prepará-las no presente para uma igreja e para uma sociedade do futuro. Como é que vê a igreja de hoje? Olha, a igreja, podíamos estar aqui muito tempo a falar da igreja, tem muitos pontos para onde pegar. Não há uma igreja, há uma igreja diversa. Eu vou pegar em 2 aspectos. Um é o processo de purificação que a igreja está a ter neste momento, com este secretismo subterrâneo que existia de abuso e que agora está a explodir por todos os lados. Acho que é o Espírito Santo que está a abanar a igreja e parece negativo, mas eu também vejo positivo. Isto é para que a igreja renasça de uma outra maneira. Isso é um aspecto. Outro aspecto é a hierarquia. Para já, as mulheres não podem entrar ainda na hierarquia da igreja. Esse é um tema caro às Irmãs do Coração de Maria. Mas eu penso que entrar neste momento, vir assim de repente uma lei que as mulheres pudessem entrar na hierarquia, era reforçar mais a hierarquia. Eu acredito que a igreja, as estruturas que estão a abanar e que vão cair, e que vai nascer uma igreja de comunidades que expressam a sua fé e que vivem radicalmente o Evangelho. Esta organização paroquial, estas coisas todas, eu penso que isto vai abanar e que vai nascer uma nova igreja. É de baixo. Sim. É de baixo. E essas comunidades depois poderão ter como líderes, tanto homens como mulheres, quem for mais competente, não é? E aí vejo a mulher, presidir aos sacramentos e a tudo, mas uma outra forma de igreja. Eu acredito que vai acontecer, porque tudo é tão rápido. Antecipou a minha pergunta, que era exatamente sobre isso, sobre o papel das mulheres na igreja, a sua visão e a sua experiência. E também me falou de uma coisa muito importante, que é como é que as comunidades e os leigos podem colaborar na missão. Sim. E esse é um ponto absoluto. O Vaticano II previa, não é? Sim, já previa, mas para já ainda está em processo, mas eu penso que o Espírito Santo está a abanar as estruturas. O Espírito Santo está a atuar com muita força e eu acredito muito. Temos feito algum caminho nesse sentido, não é? Já que o Papa Francisco aconteceu, o Papa Leão XIV continua. Os últimos papas já estão a fazer um processo, já estão a meter algumas mulheres em postos-chave. Acho que há um processo que não pode ser repentino. E o papel da mulher, a irmã sente isto, o papel da mulher na igreja pode mudar a igreja?
Olhem, eu acho que a parte mais ativa da igreja são mulheres. É verdade. Imagina agora, Luís Pedro, que durante um mês as mulheres faziam greve de ir aos sacramentos. Alguns padres ficavam desempregados. Sim, sim. Não, isto é caricatura, mas para dizer que as mulheres são uma parte muito ativa e de participar na igreja muito forte. Muito bem. Podem ser um sinal de esperança no contexto atual. Sim. A visão da mulher, o olhar da mulher, não é? Sim. Sim. Muito bem, irmã. Que maravilha. Deixe-me terminar esta nossa conversa como terminamos sempre, com um pequeno desafio, que é: o que é que a irmã gostava de dizer em nome de todos e para todos? Olha, em nome de todos, gostava de dizer que vivemos num mundo instável, inseguro, imprevisível, e todos andamos à procura de esperança. Isto é o que eu gostava de toda a gente. O que eu gostava de dizer para todos e para todas era que Deus nos diz: a esperança sou eu, não vos canseis de me procurarem. Muito bem. Obrigado, irmã, por esta conversa profunda que se percebe no seu olhar, também nas recordações que nos trouxe, pelo sonho, pela esperança que tem. Uma conversa muito rica. Muito obrigado, irmã Emília. No próximo podcast iremos conversar com uma outra irmã, outra mulher de experiência profética. Até lá, faça sempre o que digo. Volto a ouvir este, guarde no coração. Até um próximo.